Sejam bem-vindos a mais um 3Eng Podcast. Estamos aqui mais uma vez eu e o Guilherme, dessa vez com um convidado especial aí chamado Kenner. Ele faz engenharia eletrônica no IFSC, aqui em Santa Catarina, e ele está ali na metade para o final do curso já, né, Kenner? Ele vai contar um pouco da trajetória dele ali no curso, explicar um pouco mais o que faz ali, né, a pessoa que estuda e se forma em engenharia eletrônica, e também vai falar um pouco sobre a trajetória dele na graduação. Boa noite, Guilherme, começando primeiro contigo, né? Boa noite, Rodrigo. Fico feliz de estar de volta às telas. Semana passada eu não estava. E quero agradecer ao Kenner por ter aceitado esse nosso convite. Então, antes de ele começar, nossos recados básicos, né? Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative os sininhos de notificação e compartilhe com seus amigos se você gostou do conteúdo. Se você não gostou, compartilhe também para que eles possam, talvez os seus amigos gostem. E segue a gente no Instagram, né? Isso, segue a gente no Instagram, tá do lado do Kenner, @3engpodcasts. Então, Kenner, seja bem-vindo. Obrigado. Então, pode falar, Guilherme, Não, desculpa. pode falar, Rodrigo, aí. Não, então, a gente sempre começa, né, Kenner, falando ali sobre como que a pessoa decidiu, né, fazer esse curso. Então, quando tu estava lá no colégio, ensino médio, o que te despertou o interesse, assim, como é que tu fez para escolher pelo curso da engenharia eletrônica? Ah, cara, tem duas coisas, assim, na verdade. Eu gostava de coisinhas eletrônicas e tal, e na época eu brincava muito com o Android, então, tipo, o Android, ele permite você fazer umas besteiras nele, sabe? O iPhone, ele trava muita coisa, eu tive iPhone por um tempo, e o que o iPhone faz, ele faz muito bem, só que tem muita coisa que ele te trava. Aí quando eu comecei a ter Android, dá pra fazer muita coisa nisso aqui, peraí. Aí, na época, cara, isso aí foi na época do... Isso foi antes de eu ter iPhone, eu tive um Android que era um Android 2.3. Que, cara, o Android dá pra você meio que destravar o sistema. Não mudava nada, mas eu fui lá, não, vamos fazer, vamos ver qual é, tá ligado? Aí eu fui lá, cara, eu tava no nono ano, primeiro ano de ensino, acho que eu tava no nono ano, não, eu já tava no ensino médio, acho que eu tava no primeiro ano do ensino médio, e cara, eu sei que tipo, tu fazia aquilo e aí pra que serve isso? Pra você trocar o sistema depois. Aí, não, beleza, então vamos trocar o sistema. Aí você vai lá, aí você baixa um outro sistema. Só que, cara, eu tava sem noção nenhuma do que eu tava fazendo, eu só tava indo lá e fazendo. Aí eu peguei um sistema aleatório, só que, cara, o sistema que eu peguei não era pro meu telefone. Então, eu, tipo, instalei um sistema, tentei instalar um sistema que não era pro meu telefone. E aí eu Tá. fiquei 2 dias sem telefone. E aí só para entender, peraí. Tá, Por exemplo, a gente tem o celular Android, que é, né, Isso. sei lá, Motorola, Samsung, Isso. essas coisas todas. Só que tem alguns ali que são sistemas específicos, né? Por exemplo, isso. o Samsung, ele é Android, mas tem Tem as coisinhas da Samsung por cima, isso. Aí o que tu fez foi basicamente isso, tipo, tu desbloqueou teu celular para trazer o sistema teu celular não é da Samsung, teu celular é, sei lá, da Motorola. Isso. Aí tu destravou ele para trazer o sistema da Samsung e aí não ficou legal, não ficou não compatível. era exatamente para trazer o sistema da Samsung, mas era para... Eu só queria ver qual era. E eu nem sei... Cara, na real é porque saiu essa atualização pro 2.3 em Portugal. Uhum. E no Brasil não. Aí eu queria... Não, eu quero 2.3, que né, o meu tava no 2.2. Eu quero ver o que tem no 2.3. Aí eu fui tentar pegar o sistema de Portugal. Só que aí, tipo, cara, no aplicativo ali que eu baixei pra, tipo, porque aí você baixava um aplicativo que baixava o sistema, deixava na memória, aí você desligava o telefone e entrava, tipo, num sistema que tem por baixo do sistema, e aí dali você instala. E, cara, só que eu deixei, tipo, na memória do celular o sistema de outro aparelho. Nada a ver. Porque por mais que seja, tipo, é um sistema, ele tem que ter algumas particularidades pra funcionar em cada aparelho, sabe? Uhum. Você não pode pegar, tipo, um negócio de um Galaxy S7 e instalar no Galaxy S10, por exemplo. Uhum. Não vai dar certo. Aí, cara, aí tava lá eu, molequinho, e aí a primeira coisa que você faz é você apaga tudo do telefone. Aí o sistema tá no cartão de memória, você vai e liga e instala o sistema. Só que quando você apaga tudo, não é você apaga as suas fotos, não. Você apaga a memória do telefone, ela está em branco. Tudo. Aí, cara, aí, tipo, fui ligar meu telefone e falei, legal, meu telefone não liga. Ficava uma telinha preta com letrinhas brancas. E aí, disso aí, eu fui, tipo, mexendo cada vez mais. Eu falei, pô, cara, talvez eu queira mexer com isso. Na real, minha primeira opção de curso no segundo ano ali era, sei lá, eu queria fazer
Eu queria fazer geografia, medicina ou mexer com eletrônica. Cara, totalmente diferente. 3 coisas, as assim, tipo, bem opções, né? parecidas, assim. Aí, cara, eu adorava geografia, até hoje eu gosto, tipo, de geopolítica, sabe? Eu gosto muito. Uhum. E só que minha mãe é professora de geografia, ela falou, não, você não vai fazer geografia. Aí eu falei, beleza, então. Eu nunca fui discutir muito com os pais. Então, se minha mãe falou que eu não vou fazer geografia, eu não vou fazer geografia, beleza. Cara, na real, ela não falou, não, você não vai fazer geografia, né? Minha mãe, ela falou de uma forma muito enfática que eu não ia fazer geografia. Aí, tudo bem, então não vamos fazer geografia. Aí, cara, medicina, tipo, eu precisava de muito mais nota pra passar e eu teria que, tipo, com a minha nota, dava pra talvez eu pegar uma segunda chamada em uma cidade no Amazonas que eu acho que você ou chega de avião ou chega de barco. Era nessa vibe. Daí eu, tipo, tá, tudo bem me mudar, mas tá um pouco longe. E aí, tá, beleza, então vamos mexer com eletrônica. Engenharia eu sei que é um curso que, tipo, minha família me apoiaria pra fazer. E aí eu fui pra engenharia eletrônica, que era o mais parecido com o que eu, na época, achava que ia ser legal, sabe? Eu gostava muito de, tipo, peça de computador também. Que é aquela coisa, né? Você, tipo, pô, eu quero um computador melhor. Aí você fica vendo as peças, você fala, nossa, essa peça é muito massa, essa peça. Aí você fala, nossa, eu quero ser o cara que faz a peça. Aí depois você tem um computador bom, você tá tipo, cara, eu quero só comprar a peça, não quero fazer não, sabe? Mas na época você, não, eu quero saber como faz, porque quem sabe eu consigo fazer o meu ficar mais rápido, sei lá. E aí eu fui pra esse lado aí, cara. Mas hoje, sabendo, conhecendo as estruturas de curso e tal, é muito mais próximo do que eu queria na época é uma engenharia da computação, uma parte ali do pessoal que faz. Qual que é o nome do curso agora? Software. Engenharia de software. Não é uma engenharia. Ciência da computação. Sistemas. Não, cara, é alguma coisa de sistemas, cara. Em algum momento eu lembro e eu falo, mas são cursos muito mais próximos do que eu queria na época, que era ficar brincando com essa questão de software. Mas eu gostava de hardware também, eu acabei indo pra engenharia eletrônica, sabe? Uhum. E aí no começo do curso foi, tipo, muito diferente do que eu imaginava, mas eu ainda achei legal. Primeiro, como é que tu soube, assim, que tu passou? Pelo que eu entendi da tua história ali, tu foi pelo Enem, não foi? Foi. Então tu... Cara, foi assim, eu vim parar em Florianópolis porque eu não sei o quanto isso influenciou, mas entrei no SISU, e aí eu pegava, tipo, a cidade, pegava a população da cidade, pegava o número de vagas da cidade, pegava se era, tipo, uma cidade turística ou não turística pra ter uma noção de quantas pessoas poderiam, tipo, eu fazia uma estimativa da minha cabeça ali de quantas pessoas iam ser, qual seria a concorrência da vaga baseada na cidade, sabe? E Sim. aí aqui eu meio que imaginei que fosse ser um lugar que eu fosse ter nota pra passar e que era uma cidade que eu gostava, eu já conhecia antes, eu gostava. Aí tinha umas outras cidades na lista que também provavelmente eu teria passado, mas aí dentre aquelas cidades eu acho que aqui de fato era a mais legal de morar, sabe? Sim. Então tu se mudou, não é? Tu é de São Paulo, né? Sim. Qual a cidade de São Paulo? Eu sou de Osasco. Sim, Osasco. Como é que foi essa tua transição? Tu já passou pro primeiro semestre, assim? E tu já teve que... Ou tu... Cara, foi bizarro, Conta aí porque como é que foi essa eu mudança, assim. entrei de segunda chamada. Então foi Aham. assim. Eu tava lá em casa, eu tinha botado minhas coisas no Enem, aí a primeira opção. Isso é uma coisa que talvez seja uma coisa pra dar dica de pessoal que é pré-vestibular, assim, cara, não inverte a primeira opção e a segunda. Porque se eu tivesse botado a primeira opção, tipo, medicina e a segunda engenharia, hoje eu não estaria fazendo nenhum dos dois. Porque a nota de medicina é muito alta e a minha nota não passava em engenharia na primeira chamada. Só que como engenharia tinha uma nota mais baixa e tipo, era menos concorrido e eu tinha alguma notinha para talvez pegar uma segunda chamada, eu falei, olha, se por um milagre eu passar em medicina, beleza. Se não, eu vou pegar essa segunda chamada aqui. E aí eu fui. Aí, cara, eu cheguei, eu tava em casa e eu não lembro se eu entrei no site do IFSC. E eu acho que eu não recebi e-mail, não, mas talvez eu tenha recebido um e-mail do SISU. E aí eu cheguei lá, meus pais estavam no quarto, eu entrei no quarto deles, falei, oi, então, me chamaram aqui pra ir pra Florianópolis ver se eu tenho vaga. Aí meus pais olharam assim, olharam pra mim e falaram, você quer ir? Eu falei, tá, vamos ver o que dá, né?
Cara, aí a gente chegou, a gente chegou, veio pra Florianópolis, caçamos um hotelzinho muito ruim ali perto do IFSC. E, cara, foi tipo. Isso aí eu descobri, sei lá, no começo da semana. Na sexta-feira foi a chamada, foi todo mundo pro ginásio da faculdade. Aí a coordenadora de ingresso ficava lá chamando os nomes que eram selecionados. E, cara, aí eu peguei a penúltima vaga da segunda chamada. Então foi, tipo, muito por pouco ali, sabe? Uhum. E, cara, aí os caras fizeram a carteirinha provisória, que no IFSC a carteirinha é uma lenda, tá? Existe a carteirinha, mas existe uma carteirinha, e assim, quer dizer, eu nunca vi, então até onde eu sei pode ser que não exista. Mas dizem que existe uma carteirinha com chip, com foto, feita de plástico. Na época que eu entrei, o pessoal pegava um papel amarelo, escrevia seu nome, colava sua foto e botava um selo brilhante. E agora eles carimbam, não tem mais o selo brilhante. Então o negócio. Daqui a pouco vai ser, sei lá, escreve o nome na mão, sabe? Alguma coisa assim. Mas. Não tô falando mal da instituição, é só que é uma lenda, assim, que, pô, os caras entregaram aquilo lá pra mim anos atrás e falaram: não, essa é a sua carteirinha provisória, a gente vai te entregar a definitiva. Até hoje. Tem colegas meus que se formaram e não receberam. Eu pensava que você recebia junto com o diploma, mas aparentemente não. Aparentemente você tem que entrar com algum processo administrativo ali para receber. E Cara, aí... a gente tem várias pessoas do IFSC que já passaram por aqui, mas nenhuma falaram sobre isso. Vou perguntar pra eles, pra gente descobrir isso. A galera bem das antigas tem, tá? A galera ali do Cefet, porque o IFSC é Instituto Federal de Santa Catarina, ele se chamava Cefet antes. E antes ainda Escola Técnica. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, a Rede Federal de Ensino Técnico era o Cefet, e aí o Ministério da Educação fez um novo modelo, que era o modelo de institutos federais, e ofereceu às então Cefets a opção de adesão. E eu acho que a única Cefet que não aderiu, talvez tenha outras, mas pelo menos a única que eu conheço que não aderiu e que é bem grande é a Cefet do Rio. Porque quem aderia ao modelo de instituto federal tinha que começar a incluir curso de graduação. Sim. Só que junto com isso eu acho que vinha um incentivo bom de verba, assim, mas aí o pessoal lá do Rio não aderiu, o pessoal daqui aderiu. E aí a Cefet daqui virou... E antes, cara, era... Já teve uns 4 ou 5 nomes diferentes ali o IFSC. Já foi escola técnica, assim, né? Quando eu cheguei em Floripa era escola técnica, daí passou uns anos, virou Cefet, que era de cursos de técnico e tecnólogo, e depois que virou IFSC que começou a ter cursos de graduação mesmo. Sim. Mas, cara, isso de ser Instituto Federal é bem interessante pra gente falar depois, porque muda bastante a forma... Não, tá, como eu não fiz o mesmo curso, tipo, em 2 lugares, mas pelo que eu conheço, converso com o pessoal, é dado de uma forma um pouco diferente, sabe? Por ter esse background mais técnico. Sim. Mas aí, terminando essa parte da inscrição, eu tava... Cara, eu cheguei lá na sexta-feira, tá? E falaram, a aula começa segunda, ou terça, sei lá. E... Tipo, isso eu tava aqui com uma mala, tá ligado? E no hotel. Inclusive tem colegas meus que moraram um mesinho em hotel, sabe? Mas aí a gente caçou uma pensão, eu fiquei morando em pensão ali um tempo até a gente conseguir se ajeitar. E foi muito bizarro, porque a gente saiu na sexta-feira andando pela cidade, indo nas portarias dos prédios, perguntando se conhecia, sei lá, pensão, apartamento pra alugar, essas coisas, tipo... Teve que resolver isso em um fim de semana, sabe? Foi bem doido. E aí, pô, um porteiro de um prédio falou, não, conheço não sei quem e tal, e aí eu achei uma pensãozinha pra ficar, e foi legal, assim, foi muito bom. Como é que foi essa coisa de morar numa pensão? Tu ficou quanto tempo lá? Cara, e foi diferente, assim, porque... Cara, assim, eu não achei tão ruim, tá? Eu não achei tão ruim. Talvez se eu ficasse muito tempo lá, eu começasse a me incomodar, mas como eu fiquei pouco tempo, pra mim foi relativamente tranquilo. O que pegava mais era o tédio, porque assim, eu chegava... meu pai ainda, tipo, nem tinha trazido meu notebook, não tinha trazido nada, tinha trazido a roupa do corpo. Não, mentira, tinha roupa pra 4 dias. Aí e o celular que não funcionava mais. Não, o carregador eu... Ele deu no curso pra fazer o celular funcionar. Tava sem sistema. Não, isso aí já tinha... Cara, eu resolvi isso. Sozinho eu resolvi, eu fiquei 2 dias, cara, morrendo de medo de minha mãe. Falou, ô, Kenner, liga pra mim aí, por favor. E eu falei, pô, mãe, então, eu quebrei meu telefone, sabe? Então eu fiquei 2 dias assim, fingindo que tava tudo certo, tá ligado? Pega o telefone aqui, faz assim, nem tem nada, mas só finge que tá funcionando.
E aí... Tá, como foi morar em pensão? Ah, cara, assim... Foi relativamente tranquilo. Era uma pensão num lugar legal, assim. Eu peguei um quarto bom na pensão. Peguei um quarto que tinha, tipo... Cara, isso é uma coisa muito absurda de Floripa, sabe? Eu peguei... É que assim... Na real, a dona da pensão me fez um favor, sabe? Aquele não era um quarto que ela alugava. Aquele era um quarto que quando o sobrinho dela ia visitar ela, ele ficava lá. Só que como era só por um mesinho ali, até eu achar apartamento, ela fez esse favor. Então, cara, eu fiquei num quarto que, tipo... Era no... Começando a subir o morro ali atrás do Beira-Mar Shopping, cara, eu tinha uma vista incrível daquele quarto. Eu via, cara, eu vi o estreito, era maravilhoso, cara. Só que o ruim daquele quarto é que eu pegava o sol da tarde, cara. Das 4 às 6 da tarde naquele quarto ali, a temperatura era insuportável, sabe? Era muito quente, mas era maravilhosamente lindo. Eu acordava assim com o quarto ficando claro, aí ia pro IFSC caminhando, andava ali a Mauro Ramos, pra quem é daqui vai saber. Pô, era gostoso, assim. Eu lembro desses tempos com alegria, assim, não lembro triste, não. Eu acordava todo dia lá, era verão, então você ia caminhando aquele solzinho e tal. E na época tinha horários de verão ainda, então já tava bem de dia, assim, 7 da manhã. Mas. Cara, o que era mais pesado é que aí acabava a aula, aí tu acaba tentando ficar mais tempo na faculdade, né? Porque se tu for pra casa não vai ter muita coisa pra fazer. Então, jogava vôlei, que tinha vôlei ali no IFSC, ia fazendo várias atividades por ali. Porque a hora que eu fosse pra casa, tipo, ia ter, sei lá, um notebook ali do meu pai, que ele fez um usuário pra mim rapidão. E não era um notebook Ultimate Master pra jogar coisa, então, tipo, dava... Cara, nessa época eu comecei a assistir campeonatos de League of Legends, porque chegou um momento que não tinha mais o que eu ver. E aí eu, tipo, tá, aí eu descobri aquilo ali e fiquei assistindo aquilo ali, sabe? Mas foi um tempo legal, cara, não acho ruim, não. O ruim era fazer comida, assim, a parte de comida era um pouquinho mais complicada. Que, tipo, tu tinha que ter uma gerência, assim, de usar a cozinha. Ali, na real, até que foi mais tranquilo, porque, tipo, a cozinha era compartilhada só entre eu e a dona da pensão, mas mesmo assim, pô, a mulher tá meio que me fazendo um favor, eu vou tentar usar isso aqui o mínimo possível. Então, eu fazia um purezão de batata com frango, assim, um dia pra durar 5, sabe? E eu ficava umas 6 horas fazendo aquilo ali, e era aquilo ali que eu tinha, tipo, fazia um panelaço de batata e frango e massa de tomate. Caraca. Pô, era bom, cara, era gostoso e era saudável, mas... assim. Depois de um mês, você não podia mais ver frango na tua frente. Não, cara, aquilo lá não foi um negócio que eu enjoei tão rápido, não, tá? Teve coisas que eu já enjoei muito mais rápido. Ovo é um negócio que enjoa muito rápido. Ovo Se eu enjoa tivesse rápido. feito isso com Ovo enjoa rápido. ovo enjoa muito rápido. Mas frango é de boa. Frango tu demora pra enjoar de frango. Concordo, eu passei o mês inteiro comendo frango e eu não enjoei esse mês de janeiro. Não. Frango não enjoa, não. Ô Rodrigo, teu microfone está mutado. Isso. Ah, tá. Agora voltou. A pessoa passar uma semana inteira comendo purê de batata e frango ensopado tá excelente. O pessoal come só miojo aí, que é bem pior, né? Tipo, E não não tem era, nenhuma proteína, tipo, nada. não era nenhum purê de batata, sabe? Era tipo, eu cozinhava a batata bonitinho, eu fazia tipo uma sopa, só que eu fazia ela bem grossa, porque, pô, se você fizer sopa não vai render a semana, entendeu? Sim. Então secava toda a água e virava uma massa, assim, de frango e batata, mas era bom demais, cara. Era prático, você esquentava ali, comia, tava pronto. Uma marmita, assim, prontinha. Como se fosse um prato, assim. E era, na época, o frango era super barato, cara. Eu fazia, tipo, 2 kg de batata pra 1 de frango. Tinha frango pra caramba no negócio. Era muito bom, cara. Como é que foi a questão do trote lá no curso? Teve algum trote? Chegou a Cara, participar? teve. Na época, eu não sei o quão politicamente correto e solidário era essas coisas de trote, então eu preferia evitar. O dia que eu descobri o dia que ia ser, os veteranos estavam meio que fazendo um mistério, não contavam tal. Eu descobri o dia que ia ser e não fui. Foi isso. Eu simplesmente não fui. Os caras vacilaram, eles deviam ter feito num dia de prova. Como eles não fizeram num dia de prova, eu simplesmente não fui. Ele hackeou o sistema. Reza a lenda que na UFSC o negócio é mais complicado de tu hackear, tá ligado? O negócio os caras prendem na sala, não sei se fazem dia de prova ou não, mas tá aí, ó. Se você é um veterano babaca e quer fazer um trote faz em dia de prova, que aí o cara não tem como fugir. É porque teoricamente o trote é proibido, né? Então se tu fizer em dia de prova, na hora da prova... Não, tu não vai fazer na hora. Tu vai fazer depois da aula, vai capturando enquanto eles vão entregando as provas. Que ali a no pessoa sai da IFSC, sala já... hoje, né, nos que eu fui, pelo menos, era assim, cara, o pessoal ia pra uma pracinha que tinha ali perto, tinha um esquema com a barraquinha de cachorro-quente, que, sei lá, tinha uma promoção pra galera que tava ali no trote e tal,
E quem queria se sujar de tinta, se sujava de tinta. Quem não queria, ficava comendo cachorro-quente tomando cerveja. Mas... então é bem de boa esse Pô, trote que aí. trote, eu não fugiria, só Isso aí não é nem eu trote. fugiria da tinta, mas não do cachorro-quente. Então, cara, como eu tava com medo promoção ali, ainda, eu não sabia como ia ser, eu tava com medo. Isso aí foi tipo uns 2, 3 anos depois que eu fui mesmo num trote. Na real foi acho que 2 anos depois. Foi tipo, teve o meu... não foi 2 anos, foi 2 trotes depois. Ou 2, 3 trotes depois. Aí eu fui nesse outro trote e foi bem de boa, mas assim, eu real não sei se o meu... Eu nem sei como foi, porque eu não fui, não perguntei também. Se alguém tá achando que eu fui, continue achando que eu fui, sabe? E deixei. Mas hoje lá é bem de boa, tá? Hoje é bem de boa. É bem tranquilo. Sim, E quando tu começou o curso ali, quais foram as matérias que tu teve no início? Tu se sentiu realizado de alguma forma ou tu já se decepcionou logo de cara? Isso não era bem isso aqui que eu queria. Sentiu muita diferença do colégio, assim? Não, assim, tá, vamos por partes, tá. A primeira pergunta do Rodrigo, que é que as disciplinas do início e tal. Cara, porque assim, tu falou que o que te despertou interesse foi mais essa tua afinidade ali com mexer ali com o celular, né? Essa curiosidade, né, de querer mexer com isso. Sim. E depois tu falou que talvez seria melhor ter feito algum curso relacionado a sistemas ou ciência da computação. Foi logo no início que tu já percebeu isso? Cara, não, porque assim, por mais que hoje se eu tivesse que recomendar, inclusive um colega meu passou agora para fazer engenharia da computação, eu falei, pô, cara, fiquei muito feliz porque é um curso que eu super faria, sabe? Eu adoraria fazer, eu faria hoje, acho muito massa e tal. É um curso que hoje eu acho que também tem uma empregabilidade muito boa e tal. Mas na época ali eu gostava dessa parte muito de sistema, mas eu também gostava de mexer com as peças, sabe? Só que assim, eu achei que eu ia sair dali engenheiro da Nvidia. E não é bem assim que funciona, entendeu? Pensei, nossa, não, vou fazer isso aqui que eu vou virar engenheiro da Nvidia. Não, calma. Mais devagar. Mas aí, pô, uma coisa que é legal do IFSC, eu não sei se na UFSC é assim também, pelo que eu ouvi, não é. Mas eu já ouvi pessoas dizendo que não é bem como me contaram. Então, aí tem que falar com alguém da UFSC pra saber. Mas ali no IFSC, como tem uma herança grande ali do técnico, tem muita proximidade com o técnico, na primeira fase você já tá fazendo coisa prática. Então, você tem ali o cálculo Legal. e a geometria que você fica tipo, pô, cara, que saco, mas não é tão saco assim, porque você tá saindo do ensino médio, você já tá acostumado a fazer disciplina sei lá, disciplinas que você tem que fazer porque tem que fazer e você não escolheu necessariamente fazer aquilo. Mas o IFSC, ele vai dando umas pitadinhas de outras coisas ali pra puxar o cara, sabe? Ele não chega numa primeira fase e bota, sei lá, cálculo A, geometria analítica, metodologia de pesquisa e inglês técnico e qualquer outra coisa, tipo, full científico, nada prático. Não, ele joga um projeto integrador. Logo na primeira fase, cara, tem professor lá que detesta isso. Tem um professor meu da física que, vocês têm 3 projetos integradores, ficam cortando carga horária de matemática e física pra ficar fazendo vocês fazer acender luzinha. Mas, cara, quando tu tá na primeira fase, se fazer acender luzinha é o que vai instigando o cara. Eles botam, tipo, eletrônica digital 1 ali, que que é uma disciplina que, cara, você vai aprender o básico do básico de como sistemas digitais funcionam e se comunicam. As partes da lógica digital e tudo. E aí tem uns módulos ali que você vai montando e tal. Aí você começa, aperta um botão, aperta, tipo, uma senha para acender a luzinha. Então você tem que apertar, tipo, esse botão, não apertar esses dois e apertar esse, aí acende a luzinha. Aí você começa, legal, tô fazendo alguma coisa. Aí depois você começa a aprender, tipo, fazer um negócio que conta, só que ele conta em binário. Então vai acender, tipo, várias luzinhas em coisa, e aí você fazendo a lógica do binário, você descobre o número que tá aceso. Aí depois você aprende a fazer um negócio que converte o binário pra uma tela mesmo. Aí você começa a ver o negócio contando. Então, pô, isso aí, cara, na primeira fase é muito massa. Você fica muito massa. E você acha muito legal. E uma coisa que é mais legal ainda no ISC, que apesar de talvez não ter tanto valor acadêmico, eu acho que tem muito valor de experiência, é que na primeira fase do curso de Engenharia Eletrônica do IFSC, o pessoal faz uma fonte do zero. Do zero, assim, a gente não faz o transformador do zero porque hoje não é mais viável. Seria um transformador horroroso. Antigamente o pessoal fazia, tá? O transformador é um negócio que transforma tensão. Então, se você tem um negócio de 220 e 110, você bota um transformador ali. Aí ele é um pedaço de ferro, normalmente é um arco de ferro, e em volta tem enrolado vários fios de cobre.
E normalmente 2 fios, só que é enrolado muitas e muitas e muitas vezes. E aí tu enrolando isso na mão não fica bom. Então a gente comprava o transformador, comprava os componentes, né? Uhum. Mas, cara, a placa a gente fazia de uma forma extremamente artesanal, que dá pra fazer em casa. Inclusive, Que eu não sei se massa. é bom ensinar moleque de 14 anos que dá pra fazer isso em casa, mas agora talvez agora alguém tenha descoberto isso e vai fazer uma bagunça danada. Se você for fazer isso em casa, só não joga o líquido no ralo, porque é um ácido estupidamente poluente e que vai acabar com o encanamento do teu prédio. Só não faz isso. Mas, tipo, tu pega uma plaquinha que ela é por baixo fenolite, que eu imagino que é um composto, eu não sei se é fibra de vidro, plástico, é um composto X que chama fenolite, e por cima é uma laminazinha de cobre. E aí você imprime o teu projeto que tu desenha a placa. No caso, a gente fez várias plaquinhas que a gente desenhou e a fonte era um desenho do professor. Mas a gente aprendeu a fazer os desenhos básicos, a gente aprendeu tipo, a dimensionar uma trilha, a gente aprendeu tudo isso na primeira fase. Dimensionar uma trilha seria o equivalente a tu passar um fio, sabe? Diga. Era isso que eu ia perguntar. Essas plaquinhas que tu tá falando é aquelas verdinhas, assim, que a gente vê Exatamente. dentro do controle remoto, Tava... essas coisinhas assim, né? eu tava com uma por aqui, mas... Tá, daí tu falou que tem que imprimir ali os circuitos. Isso. Como é que se imprime isso aí? Existe uma impressora especial pra Então, isso? vamos lá. Em termos comerciais, tu tem tipo umas 3, 4 formas de fazer isso comercialmente. Só que tem uma forma artesanal de se fazer isso. E aí, inclusive, uma das formas industriais é bem parecida com essa forma artesanal. Então, como tu faz? Tu tem lá o cobre que tá em cima de um pedaço de plástico. E você tem que fazer as trilhas, que são tipo os fios dentro dessa placa, sabe? Que são partes separadas, assim. São os caminhos por onde a eletricidade vai correr. Então, você tem que separar, cortar em volta dele, assim, pra eletricidade só por ali. E aí, cara, daí, tipo, tu imprime numa impressora toner. Não precisa ser, tipo, uma impressora... Só tem que ser laser, toner. Em papel de fotografia. E aí, o que tu... Na época, cara, eu falei com meu pai fez técnico em eletrônica 300 anos atrás. E na época dele, eles faziam isso com durex, cara. Imagina como ficava. Eles faziam com fitinha, cara. Eles faziam com fitinha. Mas tu já vai entender qual que é a lógica. Tu imprimiu o teu desenho no toner, você pega, coloca em cima da tua placa, cata um ferro de passar roupa e fica passando. Que aí, quando esquentar, você tem que limpar muito bem a placa. E aí, quando esquentar, a tinta vai desgrudar do papel de fotografia e vai grudar na placa, no cobre. E aí você joga aquilo num banho ácido, e aí o ácido vai corroer só onde não tem tinta. A tinta protege do ácido. Não é possível. Aí tem que fazer uma demonstração aqui. Caramba. Não, é muito massa. E dá pra tu fazer isso em casa, que tu consegue comprar esse ácido, sabe? Não é um negócio estupidamente regulado pela Anvisa e sei lá. Como eu falei, só não joga na pia. Então você compra, bota... Se você tiver que fazer uma placa pequena em casa, você vai numa gráfica, imprime toner no papel de fotografia, transfere pra plaquinha e bota ali num Tupperware num pote de sorvete, deixa corroendo. Só tem que saber os tempinhos certos, porque se tu deixar muito tempo, ele vai comer por baixo da tinta, né? Que, tipo, a tinta tá protegendo, ele vai comendo aqui onde não tá protegido. Aí vai chegar um momento que ele come por baixo. E se tu não deixar o suficiente, ainda vai ter contato. Aí o meu pai fazia com fita porque, pô, não tinha impressora toner. Então, os caras iam colando fitinha, assim, onde seriam as trilhas pra ir protegendo. Sim, entendi. Tu corrige alguma coisa. Aliás, eu já vi isso em algum lugar, parece. Não sei, cara. Talvez esteja confundindo coisa, mas... Tu pode corrigir os detalhes com caneta de escrever em CD, sabe? Marcador permanente. E aí, tipo, cara, isso aí na primeira fase a gente fazia. Tu aprende a soldar as coisas, então tu fez a placa, tu fura a placa. Aí furar a placa, dá pra comprar um negocinho menor em casa, mas você pode usar a estrutura da faculdade pra furar. Aí você fura a placa e solda tudo. Isso aí a gente aprendeu a fazer na primeira fase, sabe? Já dá pra trabalhar numa fábrica soldando coisa, por exemplo. Massa. Poxa, que massa, na primeira fase já botando a mão na massa, literalmente. Isso empolgou, assim? Isso te empolgou? Essa disciplina muito, foi o que mais gostou, assim, da primeira fase? Cara, pra mim ali, se não tivesse PI 1 e Eletrônica Digital 1, que foram essas disciplinas práticas, talvez eu tivesse trocado de curso, cara. Mas aí com essas disciplinas práticas, legal. Então, meio que pra cá que isso aqui vai me levar em algum momento, sabe? Sim. É meio que pra isso aqui que tudo isso leva. Porque senão, cara,
Eu talvez tivesse desanimado e falado, ah, mãe, olha, mãe, eu vou fazer geografia mesmo. Aí eu voltava a morar, sei lá. Ai. Cara, e é bizarro, né? E realmente funciona depois que tu faz esse Funciona, caminho cara. todo, esse ácido todo aí. Esse ácido. É muito massa. Dá pra procurar no YouTube, Nossa. botar uns prints depois, não sei. E é muito massa, assim. Que legal, é muito interessante assim quando tu já vê um objetivo no nosso curso ali da UFSC, que tipo, a única matéria mais ou menos é a introdução à engenharia ambiental, mas ainda assim é o professor falando, a gente não põe a mão na massa. Sim, É. Bem abstrato assim. bem introdutório, né? A gente começa a ver na quarta fase só. Alguma Me alguma falaram coisa. exatamente isso, né? Me falaram que na UFSC tu começa a ter umas coisas um pouquinho mais práticas na quarta fase. E Na olha lá pré-eletrônica ainda, também. ainda é Sim. teórica básica do curso. Não teórica. Uhum. Nas primeiras fases é teórica básica da engenharia, na quarta fase é teórica básica do curso ainda. A gente vê um pouquinho prática. Assim. Tem uns professores ali da física que ficam lá, nossa, mas pra que vocês têm tanto PI? E eu entendo, cara, porque tu já vai vendo, isso é uma coisa de Instituto Federal. E eu não sei se em todo Instituto Federal é assim, mas ali onde eu estudo é assim, eu acho que é muito porque os professores que me dão aula são caras que deram aula pro técnico e tal. Então tu já tem isso de, não, ó, tu aprendeu isso aqui, tu já vai lá e faz e vê funcionando. Tu não dificilmente tu aprende um negócio e tu fica só no campo teórico vendo funcionar simulado. Não, já aprendeu, já vai lá, monta, simula. Agora na pandemia nem tanto, mas na época que era presencial, era direto, cara, assim, ó. Já, tá, beleza, tem inclusive no IFSC que tem muita aula que é assim, eu acredito que na UFSC também. Tem aula que a gente chama de crédito, né? Cada aula, hora-aula semanal é um crédito. Então tem disciplina que são 2 créditos teóricos e 2 créditos práticos. Às vezes nem é o mesmo professor, sabe? Então, às vezes você tá lá, você vai ter a aula teórica de manhã e à tarde você vai ter a parte prática que você vai implementar o que você aprendeu de manhã. Isso é bem massa, assim. É uma coisa que mantém o cara engajado ali fazendo as coisas. E conforme o andamento do curso, tu sentia que essa parte prática continuava frequente? O que tu achou, assim? Cara, deixa eu pensar um pouco, peraí. O que aconteceu comigo foi que ali no primeiro ano ali, numa parte do segundo, eu meio que passei nas disciplinas práticas e fui ficando nas teóricas. Então chegou um momento ali que para mim eu tive que parar e fazer praticamente só coisa teórica, sabe? Aí deu uma desacelerada. O cara que vai passando em tudo e fazendo que a programação do departamento certinho, esse cara, ele vai estar sempre fazendo coisa prática, assim. Pelo menos eu teria que pegar a grade, que eu não segui a grade. Inclusive, isso é legal de falar, a engenharia eletrônica, pelo menos onde eu faço também, não sei se é assim em toda instituição, ela tem alguns pilares, e desses pilares vão desencadeando outras disciplinas que tu vai podendo fazer. Então, tu não necessariamente precisa fazer as disciplinas da forma com que o departamento recomenda. É melhor que tu faça. É bem melhor que tu faça. Só que se tu rodar em alguma disciplina, não vai acabar parar teu curso inteiro. Porque tu tem a parte digital, a parte de eletrônica analógica e a parte de circuitos. Então, tu consegue meio que estar caminhando com essas 3 e aí uma ficar um pouquinho para trás, mas as outras continuar avançando, sabe? Então, eu tive isso de ter que parar um tempo e fazer só coisa teórica, porque eu rodei nas teóricas e fui indo nas práticas. Chegou um momento que não tinha mais como fazer prática sem avançar na teoria, sabe? Mas o cara que faz, ele vai estar sempre fazendo prática, é bem legal. E essa questão que tu falou ali dos 4 pilares, são aqueles ali que tu falou agora, do digital, do analógico, do... Pelo menos no começo do curso vai ser... No começo do curso vão ser ali eletrônica digital, que são portinhas lógicas, a lógica mesmo da coisa digital, que depois vai liberar mais coisa. A parte de circuitos, e aí são tipo são os 2 ramos que começa com esses 2. Ah, tá. Aí mais mais pra árvore, frente, assim. isso, aí mais pra frente a parte digital vai começar a te liberar a parte de microprocessadores, controladores, blá blá blá, e vai começar a te liberar outras coisas de parte digital. E a parte de circuitos vai começar a te liberar eletrônica analógica e mais algumas coisas. Aí tu vai, tipo, aí começa a ramificar. E aí depois que tu fizer física, tu libera o que é o terceiro pilar, que o terceiro pilar você só libera depois, que é a parte... Tá, no meu curso não é tão fundamental assim, mas pra galera de elétrica é muito importante, a gente acaba vendo também, é que a parte de eletromagnetismo, que eletromagnetismo também vai liberar uma árvorezinha com ali umas 5, 6 disciplinas depois. Talvez 4, sei lá.
vai fazer eletromagnetismo, daí tu vai fazer conversão eletromecânica de energia, aí depois tu vai fazer princípios de antenas e tu vai fazendo outras coisas. Então, tipo, tu vai tendo essas disciplinas-chave que vão te abrindo caminhos. Algumas literalmente bifurca e outras é um caminho mais linear, mas tem isso. Por exemplo, os circuitos ele bifurca. Chega um momento que os circuitos vai virar, sei lá, vai te liberar eletrônica de potência e outras coisas mais de circuitos, tipo sinais e sistemas, que é praticamente um próximo circuitos. Então tu vai ter, tipo, os circuitos vai virar sinais e sistemas para um lado e eletrônica de potência e eletrônica analógica para o outro, entendeu? Que mais para frente vão se... E aí vai tudo, tipo, abrindo assim, tipo uma árvore. Então, lá no começo do curso, tu consegue ir adiantando disciplinas teóricas, tipo administração para engenharia, metodologia de pesquisa, essas coisas você consegue fazer em qualquer momento do curso, pelo menos ali no IFSC. E só que tem outras disciplinas que elas ficam trancadas atrás de outras. Por isso que é meio doido. Ali no IFSC, na eletrônica principalmente, que a eletrônica é um curso que tem uma taxa de reprovação bem alta ali, tu perguntar pro cara certinho que fase que ele tá, porque ele pode até estar fazendo uma base de uma fase, mas é bem capaz que, tipo, tem colegas meus que são, o cara ama a parte de programação, então o cara já fez tudo de programação, faz um tempão e ele tá, tipo, pagando o resto agora. E tem galera que não, o negócio do cara é eletrônica de potência, ele vai lá e vai fazer tudo de eletrônica, e aí a parte digital ele vai fazendo em outro ritmo, sabe? Então é bem diferente essa matriz. Só que a forma mais razoável de se fazer ainda é pelas fases e como o departamento recomenda, porque tua carga horária vai ficar decente, teus horários vão ficar decentes. Um problema que tem é o seguinte, no começo do curso, tu consegue pegar muitas disciplinas em outras engenharias. Então tu consegue fazer... eu não gostei, sei lá, tu consegue fazer um monte de coisa de um monte de fase diferente, só que aí pro cálculo B tá conflitando, tá no horário da minha aula de circuitos. Aí o que você faz? Você vai lá e pega cálculo B em outra engenharia. Sim. Circuitos vai ter na elétrica. Só que conforme tu vai chegando no fim do curso, as disciplinas vão tendo só no teu curso. E aí começa a complicar tu querer misturar muitas fases, porque tu não consegue pegar mais disciplina por questão de horário, entendeu? Entendi. E ali ao longo do curso tu chegou a fazer alguma disciplina extracurricular, assim, né, opcional, ou algum laboratório, algum estágio? Eu fiz introdução ao Linux, que era uma disciplina. Ela não era nem optativa. Ela não era nem optativa, cara. Ela foi rebaixada. Eu comecei a fazer ela como optativa, ela foi rebaixada pra uma outra coisa que, tipo, nem contava a carga horária pra optativa. Porque o professor ali que ia dar uma disciplina de Linux embarcado, só que ele se tocou que se ele desse de Linux embarcado direto, ele não ia conseguir ensinar tudo que ele queria. Então ele deu uma introdução ao Linux, que era pra galera chegar no Linux embarcado sabendo alguma coisa, e aí depois ele deu a Linux embarcado. Só que quando ele deu a Linux embarcado, acho que chocava o horário com alguma disciplina minha e nunca mais apareceu, sabe? Aí eu acabei não fazendo Linux embarcado, só a introdução ao Linux. Eu fiz mais algumas coisas. Ali o IFSC faz. Agora sim. Tipo, eu fiz, e a maioria das pessoas fazem pra adicionar a carga horária. Não acho que é uma disciplina menor por isso e tal, mas talvez eu não deveria ter feito, porque pra mim eu não sinto que é algo que eu uso muito no dia a dia. E tu tem um limite de carga horária de disciplina optativa que tu pode fazer. Então, talvez não tenha sido tão sábio eu ter feito essa disciplina. Tem uma disciplina optativa de Libras que eles fazem, de linguagem brasileira de sinais, que eu já nem lembro. Cara, eu não lembro nem como fala meu nome. Eu lembro que... Eu não sei se... Tem alguma coisa que é, sei lá, que é sinal. O gesto de sinal. Eu não lembro qual é o gesto... Nem o gesto de sinal. Libras. Oi. Que o cara eu não lembro. É tipo assim, sei lá, alguma coisa... Você deve ser o K, não é? Acho que esse é o K. N, E, e eu acho que o R é assim. É bem por aí. E aí, como, cara, eu não uso no dia a dia e pra mim não foi algo que, tipo, super acrescentou. É legal porque o que eles tentam fazer ali, eles dão um contexto cultural, explicam sobre a língua de sinais, explicam sobre um pouco de como é tipo, toda a cultura do pessoal que é surdo e tudo mais. Só que a parte de Libras mesmo, cara, como qualquer língua, se tu não pratica, tu esquece. Sim, e aí eu não pratico, eu esqueci.
Pra quem tem familiar, talvez seja muito massa isso, mas eu não pratico, eu esqueci tudo. E é difícil, né? É difícil. Mas tu falou ali de um limite de carga horária de optativas, mas é um limite máximo ou mínimo? Não, tem Porque na os UFSC é dois. mínimo, né, Tem os Guilherme? dois. Tu tem Você tem mínimo e máximo. Tem máximo também? Tem mínimo e máximo. Conheço não pessoas pode que estouraram o máximo já. Eu também. Tu não consegue fazer, tipo... Não consegue fazer optativa, tipo... 40 créditos de optativa todas as fases. Acho que 40 talvez tu até consiga, mas tem um limite ali. Acho que tu tem, sei lá, 100 e poucos créditos mínimos e 300 créditos máximos, sei lá. Senão o cara vai ficar... Até porque daí o cara começa a conseguir fazer esquema, né? O cara cumpre o curso lá em 5 anos, e aí ele fica mais 5 anos fazendo só optativa. Pega a carga horária mínima em optativa. Né? Tipo, ele começa a fazer optativa de outro curso, todas as disciplinas obrigatórias do outro curso, e daí ele conclui 2 cursos, depois só valida e deu. Daí o cara começa dá pra começar a fazer uns negócios muito absurdos. Então tem um limite de carga horária ali pras optativas. Deixa eu ver o que mais que eu fiz. Então tu fez Libras, tu fez Introdução ao Linux. Isso. Cara, essa do Introdução ao Linux aí, tu deve ter começado a usar o Linux, né? Em casa, assim, no teu computador. Eu comecei mais ou menos assim. Mas eu comecei de uma forma meio errada. Aí depois eu comecei de uma forma um pouquinho melhor, mas hoje eu ainda uso o Windows como principal. Se é aí onde tu quer chegar. Sim, era aí onde eu queria chegar. Usar Linux me fez ver que tem muita coisa no Windows que é muito ruim. Assim como tem muita coisa que no Linux é ruim, tem coisas que o Windows faz que você nunca... Cara, é aquela coisa, né? Tipo, tu não sabe, tipo... Tu tem que ter parâmetro. E aí, quando tu usa mais de um, tu começa a ver, tipo, coisas que tu achava que era normal, que são horríveis, e coisas que tu achava que eram horríveis que são normais. Tipo, a gente tava conversando antes de alguma amiga tua que foi baixar o, sei lá o que, e veio 47 programas, tá ligado? No Linux não tem essa. Assim, tu pode, tem a lojinha, tem que usar linha de comando. Cara, hoje em dia tem lojinha. Eu não gosto muito das lojinhas, eu prefiro por linha de comando, mas tu pode só abrir a lojinha, digitar o programa que você quer e tá instalado, acabou. Igual no celular, você abre a Google Play ali e tá instalado. Ou você pode ir pela linha de comando. Se o cara tá usando alguma coisa base Ubuntu, sudo apt install o nome do programa. Acabou, vai vir o programa que você quer e não vai vir mais nada. No Windows tem que ir no Google, você tem que ver qual que é o link certo do programa pra tu não clicar num site. Aí você clica num vírus site, ainda. Aí você clica num site que é um site de programas, não é o site do programa. Aí ele te dá um instalador que, cara, então tem umas coisas que baixa o Babylon, o Baidu. Isso. Tem umas coisas que você acha que é normal e você vê que podia ser simplesmente muito melhor, sabe? Podia ser mais fácil. Daqui a pouco tu olha, tu tem 30 de vírus no teu computador e o teu computador demora 3 anos pra ligar. Exato, é mais ou menos assim. Mas pra quem quer usar Linux, a dica que fica é o seguinte, não faça dual boot, porque o Windows odeia dual boot, vai quebrar o teu Windows, vai quebrar o teu Linux, que vai ter muita dor de cabeça. Dual boot existe quando tu vai instalar o Windows não deixa tu fazer isso, porque o Windows ele acha que só existe ele no mundo, assim como a Apple acha que só existe ela no mundo. O Linux ele reconhece que tem outros caras que as pessoas inclusive usam mais, e ele fala, olha, eu vi aqui que você está usando o Windows, você quer instalar os dois no mesmo HD, no mesmo computador, dá pra você fazer isso. Se você tiver um HD, você divide ele no meio, instala o Windows de um lado e o Linux do outro. Só que o setor inicial do HD vai ter que ser gerenciado por alguém. Que quando seu computador liga, ele vai lá no setor inicial do HD e vê, oi, o que tem aqui? E aí esse setor vai falar, tem isso. O Windows, ele vai ligar direto no Windows e deu, se você instalar, tipo, o Windows depois do Linux. O Linux, ele faz um esqueminha, tem esses sistemas aqui, qual deles você quer ligar? Só que isso quebra a atualização do Windows. E aí, de duas, uma. Ou o Windows não vai conseguir atualizar, ele vai, tipo, baixar a atualização, descompactar a atualização, ficar pesando no teu sistema, porque ele fica lento quando ele tá fazendo isso, e ficar, tipo, gravando a atualização inteira, e quando ele reiniciar, sabe quando ele instalando atualizações depois de reiniciar? Ele não conseguiu gravar direito aquilo, e ele vai fazer todo o processo de novo da próxima vez que tu ligar. Que saco, entendi. Então ele nunca atualiza, e a segunda coisa que pode acontecer é o Windows pegar aquele setor inicial do HD para ele, e aí tu não consegue mais acessar o Linux, tu tem que refazer isso na mão, e não é algo trivial de se fazer pro cara que é iniciante. Então se tu quer usar os dois, eu recomendo que tu tenha um HD ou SSD pro Linux, um HD ou SSD pro Windows, aí tu vai ter a vida linda, maravilhosa, perfeita, e tudo vai funcionar bonitinho.
Aí funciona tudo bonitinho, bonitinho, bonitinho. Muita gente que detesta Linux é porque fez esse tipo de dual boot, que é tudo no mesmo HD, e passou muito, muito perrengue, sabe? E hoje melhorou, cara. Nas antigas, sei lá, eu usei Linux em 2012, em 2016 e em 2022. E desde então, desde daqueles tempos melhorou muito, sabe? Só para finalizar sobre essa questão do Linux, não sei se vocês sabem, mas se tu começa a procurar notebooks ali para comprar na internet, aparecem umas opções bem baratas que tu vai ver e tem Linux, né? Já vem com Linux. Às vezes uma pessoa desavisada, leiga ali, pode acabar comprando isso ali e vindo com Linux, né? E aí acho que acredito eu que teria que mandar formatar e tal para botar um Windows, né? Tu acha que talvez essas opções mais baratas com Linux são feitas justamente para quem é um usuário um pouco mais intermediário ali, que entende de Linux, entende do assunto, ou realmente cara. para meio que baratear e pegar um desavisado mesmo? Então, é total para baratear, mas não é tanto para pegar desavisado, porque assim, tudo bem, hoje a gente tem o Windows como padrão. Só que assim, se tu largar um notebook com Windows e um notebook com Linux na mão de uma pessoa que nunca usou computador, ela vai ter a mesma dificuldade para usar os dois. Se você falar, vó, vamos supor que tu tem uma avó do interior que nunca se interessou por computador, nunca usou, e você dá um computador com Windows na mão dela. Vó, instala pra mim o Spotify. Cara, eu acho que a tua avó vai instalar mais fácil o Spotify no Linux. Porque o Linux tem uma lojinha, escrito, sei lá, loja de programas. Ela vai clicar, vai escrever o nome que você falou pra ela ali e vai baixar ali. No Windows, cara, tua avó se pá nem sabe que existe Google. Então, tipo, é que a gente cresceu usando o Windows, a gente tem essa facilidade, a gente já sabe o caminho das pedras, a gente já sabe onde tá tudo. Cara, o cara que sai do Windows e vai pro Mac passa o mesmo perrengue do que o cara que sai pro Linux e vai do Windows pro Linux. Só que, até pouco tempo atrás, até hoje, na real, o Linux, ele de vez em quando, é cada vez menos frequente, tá? Cada vez menos frequente. Varia muito de distribuição para distribuição, porque o Linux ele é aberto, então eu posso pegar um Linux, mudar os programas que vem nele, chamar de Linux Kenner e distribuir, entendeu? Então varia de distribuição para distribuição, mas cada vez ele quebra menos. Antigamente, vez ou outra, ele dava algum probleminha que tu tinha que resolver na mão. E o Ubuntu, especificamente, que foi o mais famoso por muito tempo, ele é muito verbal. Ele é qualquer coisa ele te fala. E tem coisa que você não precisa saber, tem coisa que não faz diferença. Tipo, é como se ele dissesse assim: olha, esse programa aqui, que você nem sabe que existe, ele parou de funcionar, mas a gente já ligou e já tá tudo bom. Ele te avisa. Cara, não precisa avisar, deixa. Então, tipo, muita gente é meio traumatizada, sabe? O que eu sinto que é ruim, o maior problema pro usuário padrão é o pacote Office, que não vai ter pacote Office, e aí o cara vai ter que ou fazer gambiarra para rodar pacote Office, ou ele vai ter que usar as alternativas. E aí o cara que trabalha com isso, muitas vezes quebra a formatação e não funciona pro cara, entendeu? Mas agora tem Office 365. Aí quem usa Office 365 não tem esse problema também. Voltando aqui, né? Tu falou dos pilares lá da engenharia eletrônica. Nessa tua fase da graduação, tu já definiu assim o que tu gosta mais? Tu já começou a focar nessas opcionais, em bolsa de estudos, em alguma área? Cara, assim, ó. Tem algumas coisas que eu gosto menos. Não sei se... Eu não sou super apaixonado por nenhuma disciplina, até onde eu sei, assim. Eu gosto de várias disciplinas, mas não tem nada que me pegou ainda, que eu falei, nossa, isso aqui é muito legal, sabe? Tem algumas coisas que eu fiquei tipo, nossa, não quero mais fazer isso aqui. Tipo, acabou, chega, não quero mais ver na minha frente. Curiosamente, uma das disciplinas que eu tava assim, que eu tava tipo, nossa, cara, quando acabar isso aqui eu não quero mais ver isso, eu peguei uma bolsa e eu vou precisar continuar fazendo isso por um bom tempo, sabe? Então eu tava tipo, nossa, acabou, finalmente. Aí eu fui lá, peguei uma bolsa, então agora você vai fazer isso aqui. Eu tipo, tá, tudo bem, sabe? Mas, mas assim, a parte que eu vou fazer da bolsa é um pouquinho mais avançada e um pouquinho mais aplicado do que o que você vê na disciplina, né? E aí acaba que disciplina é essa? Que coisa é essa? Cara, eu odiei Circuits 3, cara. O quê? Odiou o quê? Circuits 3, eu não... tá. Circuits. Cara, assim, ó, pra galera que tá no ensino médio, pra gente que é engenheiro, vocês vão lembrar. Cara, imagina tu ficar resolvendo sistema linear com coordenada polar.
com número complexo. Aí tu fica resolvendo matriz e sistema com número complexo. Aí tu tem que fazer tu faz toda a análise, e aí tu começa a fazer sistemas, matrizes, integrais, derivadas, tudo com número complexo. Olha que coisa maravilhosa. Isso daí é circuitos 3? Em circuitos 3 tu começa a pegar, tu pega tipo as coisas que tu antes fazia com números reais e faz com números complexos. Em frequência, é um saco. E aí tu pegou uma bolsa que tu vai ter que fazer isso. Que aí, tipo, o Circuits 3 ele acaba indo pra parte de controle. Daí ele vira sinais e sistemas, que na UFSC chama controle. E aí, no fim das contas, tu usa o que tu aprendeu ali em Circuits 3 pra exercer controle de máquinas, de sistemas no geral. Só que assim, né? O que eu detestei em Circuits 3 eu não vou ter que fazer. Porque o que eu não gostava de Circuits? Que toda disciplina vai muito da mão do professor também. Mas tinha uma coisa muito teórica por trás, de tu ficar fazendo as coisas pela definição, de tu aprender de onde vem para depois aprender como aplica. Ali na bolsa eu vou só pegar e aplicar. É muito mais tranquilo. Tu tem software que resolve metade das coisas, mas quando você tá fazendo na disciplina, é muito ruim tu fazer tudo na mão, sabe? Sim. O professor ainda foi bom, cara, foi gente boa, ele deixou a gente fazer muita coisa por software. Eu fiz essa disciplina na pandemia, eu não sei como seria fazer isso presencial. É uma disciplina, assim, é uma das disciplinas com maior taxa de reprovação ali no curso. E eu imagino, cara, Circuitos 2, eu já tive muito problema por errar algebrismo, sabe? E aí tu vai do professor, assim, tem professor que você errando algebrismo, ele te dá 80% da questão, e tem professor que desconsidera mais da metade. Sim. Então, tipo, daí tu vai ficar operando ali sistema com coordenada polar. Se o cara não tem uma calculadora, hoje eu tenho, mas na época eu não tinha. Se o cara não tem uma calculadora que opera número complexo da forma de qualquer jeito ali, o cara tem que ficar passando de retangular para polar, polar para retangular, retangular para polar. Cara, numa dessas aí tu errou um valor, acabou tudo, tá ligado? O negócio vai descambando, vai propagando o teu erro, vai multiplicando o teu erro, elevando o teu erro ao quadrado e acabou, cara. Então, tipo, é um negócio que é uma disciplina pesada, assim. Mas depois a aplicação dela não é tão aterrorizante quanto é quando você tá vendo a disciplina, sabe? A aplicação dela é mais tranquila. Sim. E tu conseguiu essa bolsa recentemente? Consegui essa bolsa no começo desse ano. No começo desse ano? Tá gostando? O que tu faz nessa bolsa, assim? Cara, por enquanto, a gente tá bem no comecinho, né? Porque eu não sei o quanto eu posso falar, porque tem um termo de não falar. Claro, não coisas. precisa Vamos parar, inovação. Mas assim, no fim das contas é um veículo com algum grau de autonomia. Ai, que legal. E ele tem muita coisa hidráulica, e aí onde o bicho vai pegar... É hidráulica de carro, não é hidráulica de tipo, tem uma bomba mandando óleo e válvulas que mexem ali. E aí onde o bicho vai pegar é que o controle dessas válvulas tem tipo motores que giram baseados em hidráulica. Tipo, tem o óleo, tem um motor, uma bomba que manda óleo, que vai passar aí tem uma válvula, e aí essa válvula vai controlar o fluxo de óleo, e o fluxo de óleo vai girar alguma coisa. E aí o controle dessa válvula é feito de forma eletrônica. E aí tu usa a disciplina de controle, que tu vai usar uma parte ali de Circuits 3, que é a parte que eu me dei melhor. Então pra mim tá bem de boas, assim. Não é a parte que eu tinha mais dor de cabeça, é a parte que eu me dei melhor. Então, mas por enquanto foi tranquilo, sabe? A gente, tipo, por enquanto tava dimensionando ali bateria, alternador, essas coisas. E a gente tá esperando chegar os materiais para começar essa parte de controle do sistema hidráulico, que vai ser onde o bicho pega mesmo, sabe? Aí o bicho vai começar a pegar por algumas questões de especificação do projeto, sabe? Não é nem tanto só pela questão de controle das válvulas. É porque tem que fazer algumas coisas ali que não são tão triviais. Quando começa a ter sistema de malha fechada, então é tipo... você controla uma coisa, pega o feedback dessa coisa e usa para controlar ela mesma, o sistema começa a ficar um pouquinho mais complicado. Entendi. O Rodrigo queria perguntar alguma coisa, né? Não, na verdade eu não lembro exatamente o que era. Mas quando ele falou ali do carro com a questão da bomba hidráulica, eu fiquei pensando se ele teria que fazer algum tipo de cálculo ou dimensionamento dessa bomba ou desses fluidos. Então, não, o pessoal que fez isso é o pessoal da mecânica. É uma bolsa que faz parte de um projeto com multicurso, assim?
Isso. Ah, É tá, um entendi. projeto de um laboratório da UFSC ali, e aí tem pessoal. Ah, da Ele UFSC. começou. Aí ele começou como pessoal só da mecânica. Uhum. E aí, e aí agora que chamaram o pessoal da eletrônica e elétrica para cuidar dessa parte de controle mesmo. A parte de projeto mecânico já tá toda feita, sabe? Sim. Isso é uma coisa assim, ó. É, eu entendo o porquê de muitas decisões ali que o pessoal da mecânica tomou. Só que eu percebi que tem pessoas que, tipo, ficam um pouco, às vezes, pensando, pô, cara, mas por que fazer assim, não fazer assado e tal? E em algumas reuniões participando, eu vi que é muito importante tu ter o cara que é interdisciplinar e tu ter conversa entre as equipes, principalmente desde o começo. Uhum. Porque, pô, a gente tava em uma reunião e o cara tava, não, acho que dá pra fazer essa trava assim. O cara da mecânica, não, dá pra fazer essa trava assim. Uhum. E era uma trava tipo elétrica, sabe? E a Entendi. gente olhou e falou, não, cara, não dá. Uhum. Aí, nisso, o cara já. Quantas horas de projeto desse cara a gente não economizou? Porque ele Sim. ia fazer um projeto considerando um tipo de trava, e agora ele já nem vai começar esse projeto. Ele ia ter que fazer o projeto inteiro e refazer depois, sabe? Uhum. Sim. Então é bem importante, assim, tu ter. Dependendo de onde tu for trabalhar, do tipo de empresa e projeto que o cara for trabalhar, o cara ter um pouquinho de noção de outras partes também, sabe? Entendi. Sim, isso é muito importante. Até teve uma outra convidada que falou sobre projetos de construção civil, né? Que ela fazia projetos hidrossanitários. Tinha lá, ela falou sobre a metodologia BIM, né? Que é basicamente isso, é todo mundo trabalhar colaborativamente, todas as disciplinas. Então, tu tem que conversar já no início com o engenheiro eletricista, né, para tu saber aonde que ele vai ter, onde vai ter tomadas, onde vai ter eletrodutos, para tu Uhum. evitar de fazer o projeto passando tubulações de hidráulica por ali, etc. Hum, Então é bem isso que tu falou de evitar retrabalho, né? Uhum. uhum, Então essa conversa é importante em qualquer engenharia, em qualquer área ali de atuação, né? uhum. E acho que até a gente pode falar um pouco também sobre essa área de atuação, porque por mais que tu ainda não tenha se formado e ainda não tenha entrado ali no mercado de trabalho para ter propriedade para nos falar sobre isso, mas eu imagino que tu já deve ter ouvido algum professor comentando ou colegas que já fizeram é, estágios e aí tu consegue saber onde é que vocês podem, né? Onde é que o engenheiro eletrônico pode atuar ali no mercado de trabalho? Quais são as profissões ou empresas, talvez, que ele pode atuar? Cara, é muito, muito, muito amplo, assim. É muito Uhum. amplo mesmo. A gente tem base de muita coisa no curso, e aí cada um meio que vai escolhendo uma área e tal. Alguns anos atrás o mercado era um pouquinho melhor, mas eu sinto que das engenharias eletrônicas é que tá com o mercado melhorzinho ainda, tá? Uhum. Piorou bem o mercado de uns anos pra cá, mas ainda das engenharias eu vejo outras engenharias que o mercado tá bem pior, assim, bem pior mesmo. A eletrônica, o pessoal que eu vejo recém-formado, até que ainda tá fazendo faculdade que trabalha e ganha um pouquinho melhor, consegue vaga mais fácil, ganha um pouquinho melhor, acaba saindo um pouco ali da parte de engenharia eletrônica mesmo e mexendo com programação. O cara Ah, trabalha tá, de sim, sim. programador, a gente tem uma basezinha de programação no curso. Ela não é tão focada na parte de programação que é aplicada em empresas muito grandes, assim, que normalmente só explicando, tu tem níveis de linguagem de programação. Então tu tem linguagens de alto nível que você basicamente olha para tua cafeteira e fala, eu quero um café. Uhum. E tem linguagens de baixo nível que você olha para tua cafeteira e diz, ligar, esquentar a água, liberar a água, esquentar o café. E aí, tipo, tu tem que dizer Sim. exatamente tudo que vai acontecer. Então, a gente tem a base para para esses dois tipos de linguagem ali na engenharia, na eletrônica. Só que a gente acaba tendo uma base muito mais forte de C, que é uma linguagem de baixo nível. E Uhum. hoje parte web usa pouquíssimo C. Hoje parte web usa muito mais linguagem de alto nível. A gente tem isso também, é um pouco mais para frente no curso, mas o pessoal que eu vejo trabalhando, conseguindo um emprego relativamente fácil e sendo bem remunerado é o pessoal que vai mais para esse lado. O Uhum. pessoal que se forma em eletrônica mesmo e vai seguir na área de eletrônica, honestamente, eu tenho contato com bem poucos colegas que se Uhum. formaram e meio que seguiram por essa área, sabe? Uns poucos anos atrás, era bem mais tranquilo. Agora, ali no IFSC, o IFSC tem uma parceria relativamente boa com a Intelbras, Uhum. então Bacana.
O cara que tem um currículo bom, assim, o cara que tem currículo bom e ele normalmente consegue uma vaguinha na Intelbras. Por muito tempo eu achava que era, tipo, os melhores alunos, mas não, cara, tipo, é currículo mesmo, tipo, muito provavelmente não vai ser teu primeiro emprego ali. Então, tipo, tu já tem que ir fazendo projeto de pesquisa, projeto de sendo voluntário em alguma coisa. Cara, tipo, isso é um negócio que eu comi muita bola, eu comecei a me envolver nessas coisas recente. Eu tinha sido voluntário num projeto lá atrás, bateu a pandemia, eu parei e morreu, sabe? Sim. E eu devia ter continuado, porque vai construindo currículo. Cara, eu mandei currículo esse ano, queria começar a trabalhar, mandei currículo para um monte de empresa, não consegui emprego em empresa, consegui uma bolsa. Sim, Beleza, sim. vamos lá, vai ser a bolsa, isso aqui vai me dar XP e daqui a pouco a gente vai... Vai dar experiência. E aí daqui a pouco tu vai... Evoluir de nível. Exato. E poder matar o boss. Não, tô brincando. Exato. Mas é assim que começa realmente. Sim. Como é que tu conseguiu essa bolsa? Porque tu falou que tem parceria com a UFSC, né? Cara, sim, o pessoal do laboratório mandou e-mail pro coordenador do meu curso, o coordenador do meu curso disparou o e-mail pra galera, e aí eu fui lá e me apliquei. Cara, será que não tem a ver com aquele projeto Baja lá, que é aqueles carrinhos? Não. Não? Ah, tá. A gente queria já fazer um link. Eu acho legal, tem um colega meu que trabalhou nisso aí lá em São Paulo e eu acho muito massa. Porra, me amarro demais, só que não é. Eu achei que fosse, talvez. Eu também tava com isso na cabeça. E quando ele falou que era um veículo e tal. Um veículo, corrida. Não, tem. Eu não sei se o Baja eletrônico. tem. É que ali a gente tá, tipo, fazendo um projeto pra uma empresa externa. E aí a propriedade intelectual é toda deles. Tem um monte de Tá, coisa que entendi. deles, Então é tipo, complicado falar sobre o assunto. Sim. daí tem essas questões, sabe? De não poder entregar muito como algumas coisas são feitas e eu não sei nem se eu posso entregar o que é feito. Claro. Porque vai virar propriedade intelectual pra empresa depois. Sim. Não, tranquilo. Tu tá vendo nesse processo muita coisa. Tu tá no começo ainda, né? Mas tu tá sentindo que tá vendo muitas coisas aplicadas ou é muito diferente do que tu estudou? Cara, tá, como eu disse, tá muito no começo, mas tem sim aplicação de coisas teóricas que eu não. Quando o professor tava falando assim, eu falei, cara, mas o que tem a ver? Tipo, ele mostra uma função de transferência. Não, porque olha só, carros autônomos têm função de transferência. Aí você fala, cara, pelo amor de Deus, não, deve ser tudo digital. Porque a função de transferência é literalmente uma conta. É uma equação grandona lá que diz que te dá um valor de entrada e ele dá um valor de saída. São 2 números e uma conta cabeludona. Cara, pô, nada a ver. Como é que um carro autônomo vai ser controlado por um valor de entrada e um valor de saída? Claro, tu vai tendo outros tipos de função de transferência. Não sei se tem função de transferência de mais de uma variável. Eu acredito que daí tu começa a fazer combinações de funções de transferência. Mas aí, de repente, eu tô lá na bolsa e o cara, a gente vai fazer aqui a função de transferência desse motor aqui para vocês saberem como funciona e explicando aqui como faz a aplicação. E aí o cara faz, tá ligado? Ele modela o motor, ele modela todas as não idealidades ali, te mostra e você fala, caraca, velho, é verdade. Olha só, nunca pensei que fosse verdade. Pensei que o meu professor tava mentindo, não, brincadeira, mas cara, tá exagerando, não é possível. Qual o professor aqui, se ele estiver assistindo o podcast? Não, tô brincando. E parece que envolve bastante matemática e engenharia eletrônica, né? Cara, Tá, desculpa te interromper. É porque a gente começou lá no início, tu falando que as disciplinas lá, vocês botavam a mão na massa, né? Faziam aquelas plaquinhas, conseguiam fazer os circuitos ali naquelas plaquinhas, né? E como é que a matemática casa com aquilo ali, tipo... Cara, é que vai muito da área que o cara vai trabalhar. Então, assim, eu não sei o quanto que o cara que é programador usa de matemática avançada, acredito que pouco, acredito que ele use muito mais lógica. O cara que ele existe a galera que é especializada em fazer projeto de placa. E aí, até onde eu sei, tem uma optativa de projeto de placa que eu não fiz, quero fazer ainda. Na época, quando eu queria muito fazer, eu não tinha os pré-requisitos, e aí eu continuei querendo fazer, mas começava a conflitar horário. Não é todo semestre que aparece as optativas, então, não sei se na UFSC é assim também, mas, tipo, às vezes uma optativa aparece agora e daí só daqui a um ano e meio. Sim, inclusive, disciplina do mestrado eu tô apanhando por causa disso, mas continue. Aí, cara, eu não sei o quanto de matemática complexa entra nisso, mas
a parte que eu tive, que é um pouco mais básica, é, cara, se vai passar tanto de corrente, tem que ter tanto de largura trilha. É bem simples, assim, é tabelado. Uhum. Então, assim, depende da área. Agora, o cara que vai trabalhar com eletromagnetismo, compatibilidade eletromagnética, esse cara é praticamente um calculista. Ele tá lidando com... Claro, existem simuladores e tudo mais, mas, cara, se tu pegar um cara que lida com eletromagnetismo, tu pode pedir pra ele te ensinar qual... Ele é um deus do MATLAB, assim. O MATLAB é uma ferramenta matemática extremamente potente e que faz uma quantidade muito boa de conta, gráfico, tudo. E a galera que mexe ali com eletromagnetismo, cara, tu puxa as equações de Maxwell ali, tu tá usando cálculo vetorial num nível, tu tá aplicando cálculo vetorial num nível absurdo, fazendo algebrismo com aquilo ali, resolvendo o sistema de equação de cálculo vetorial, sabe? É bem... É matematicamente bem complexo. Aí tem outras coisas que são algebricamente complexas, mas que não são matematicamente complexas. Tu tem, tipo, penetração de campo, que é, por exemplo, tu tem... Não sei se tu já cortaram algum fio, aquele cabo branco de TV, por exemplo. Não sei se vocês Sim, já conheço. cortaram. Cabo Não coaxial, né? não cortei, mas eu sei o que é. Cabo coaxial. Por dentro dele, quando você tira a borracha, logo embaixo da borracha tem um papelzinho alumínio. Aí tem um plástico, aí no meio daquele plástico muitas vezes ainda tem uma malha toda trançadinha, e aí depois tem outro plástico, e aí tem o fiozinho mesmo que vai te mandar o sinal. Aquilo ali, uma daquelas camadas ou do papel alumínio ou do trançado, agora eu não vou lembrar qual delas, acho que é a do... Talvez as duas, eu tenho que ver certinho, é uma blindagem eletromagnética, que ela serve basicamente para, sei lá, o teu Wi-Fi não dar chiado na tua TV, grosso modo. E aí o quanto isso penetra vai depender da frequência da onda, vai depender da espessura do material e tudo mais. Só que parece assim uma equação de primeiro grau simples, mas é algebricamente chato, sabe? É um negócio que dá trabalhinho assim de tu fazer. Depois que se tu tiver, sei lá, MATLAB, tu tem isso pronto no MATLAB, tu só entra os parâmetros. Mas agora o cara quer fazer. Mas isso aí é tipo, um cabo, um roteador. Tu pensa dentro de um equipamento eletrônico complexo, tipo o teu computador. Quantas fontes de ruído tu tem? Fonte de ruído, deu um ruído agora. Magia acontecendo. Tu começa a complicar a coisa, sabe? E aí tu fazer essa modelagem não necessariamente é trivial. Claro, a gente vai simplificando bastante coisa. Isso é um negócio que conforme tu vai avançando no curso, tu vai aprendendo. Que no começo do curso, inclusive muita gente se espanta, não se espantem. No começo do curso tu vai ficando tipo, meu Deus, cara, com essas contas são difíceis, quantos parâmetros? Aí depois tu vai descobrindo que, tipo, colocar π igual a 4 não é o fim do mundo, tá ligado? Não façam isso, é brincadeira, mas tipo... Mas, grosso modo, muitas vezes a gente vai fazer um π igual a 4 e funciona, sabe? π igual a 3 e funciona. Porque π igual a 3 muitas é vezes melhor que π igual a 4. Eu sei, mas eu quis botar errado mesmo pra mostrar que, cara, às vezes tá errado, mas tá tipo... A gente tá fingindo que metade das coisas não existem. Mas na prática é quase como se elas não existissem. Então tudo bem, sabe? Claro, existem níveis e níveis de projeto. Normalmente, se eu não me engano... Inclusive quando a gente tá vendo lá em Circuitos 2, eu acho. Eu não lembro agora qual é a nomenclatura, se é... Eu sei que quando tu vai fazer tipo um projeto militar, por exemplo, é assim. E em alguns outros tipos de projeto. Normalmente tu tem, tipo, em sistemas que tem osciladores, que tem sistema massa-mola, por exemplo. Ele oscila conforme a massa e a mola. Ele vai ficar, tipo, fazendo assim. Cara, mas é cada nome nesses cursos aí, né? Que Tipo, nossa, só o nome já me perco. Já me perco. Oscilador, massa-mola, o quê? Oscilador, massa-mola. Mas aí, eu já vi falar. Tu vê isso em Física 2, cara. Sim, a gente vê isso. Lembra aquelas equações de onda lá da Física 2? Sistema amortecido, criticamente amortecido, subamortecido. Sim, eu lembro de ter visto molas lá em Física 2. Então, ó, o rolê da eletrônica... Que a gente não chamava de sistema massa-mola. Cara, o rolê da eletrônica... Eu aprendi no colégio o sistema massa-mola, não me lembro, mas eu aprendi. Pô, mas por que não fala só mola? Não sei. No colégio tu aprende, tipo, puxando uma massa, apertando ou puxando uma mola. Isso. Na faculdade tu aprende essa mola oscilando. Tipo, tu tem uma mola, um quadradinho, tu dá um tapa nele, ele vai ficar oscilando numa frequência que depende da massa e da mola. Isso. E aí ele vai... e aí, tipo,
Isso tu vê em física 2. Uhum. Aí em circuitos 3, tu vai ver que tem fatores de amortecimento. Então, tipo, a amplitude dessa onda vai variar de acordo com o teu amortecimento. Então, tipo, tu vai... Isso é um negócio da eletrônica, tá, cara? Assim, muitas coisas que as outras engenharias aprendem e pela disciplina ali nunca mais vê, a gente continua usando e aplicando. Uhum. Então, se tu precisar de um cara para te ensinar, sei lá, cálculo vetorial, chama um cara que tá brincando com eletromagnetismo. Se você precisar de um cara para te ensinar EDO, chama um cara que tá brincando com circuitos. Então tu vai, pior tipo... que, tipo, pelo que eu me lembro de Física 3, Física 3 usava muito, Física 3 é elétrica e magnetismo, Sim. usava muito, tipo, eu fazia junto com cálculo C, e cálculo C é cálculo vetorial e EDO. Isso. E, tipo, parecia que eu tinha que sair da aula de cálculo e via física, via a mesma coisa, então eu me lembro Exatamente. A física 3 é a aplicação do cálculo vetorial com EDO, e os circuitos é a aplicação da física 3 na elétrica, sabe? E... Então, tipo, um negócio da eletrônica é que pro cara que não gosta de matemática, talvez não seja o melhor curso, não, assim. Talvez vai fazer uma engenharia da computação, vai fazer alguma outra coisa, que a eletrônica ali é matematicamente bem complexa. E tu falou que é matematicamente bem complexa. Também a gente sabe que engenharia eletrônica é um curso que é difícil, assim. Como é que é mais ou menos quantidade de pessoas que entra e quantidade de pessoas que saem, assim? Cara... Não pra assustar ninguém, tá? Mas é bom... É que isso vai variar, claro, de instituição para instituição, de turma para turma. Tem turmas que... no começo da faculdade, as turmas não estavam vingando, cara. Lá, tipo, as turmas mais antigas da minha faculdade, da primeira turma se formaram 2. Da primeira turma. Nossa senhora. Aí, eu acho que foram 2 que se formaram no tempo e talvez alguns outros se formaram mais atrasados. Mas a minha turma, no primeiro semestre já tinha existido, tipo, metade, mais ou menos. Mas isso, tipo, nem é tão coisa de eletrônica. Eu acho que isso é coisa de toda engenharia. A primeira fase é meio que assim, sabe? Muita gente larga logo no começo mesmo. Pelo susto ali, sei lá, do cálculo A, não sei. Mas aí, cara, a minha turma, primeira fase desistiu metade, aí ficou um tempinho ali com uns 10 alunos. E aí foi se dissolvendo alguns, eu acho que 2 se formaram, tem mais uns 2, 3 ali fazendo, e o resto da turma eu acho que largou, cara. Acho que vingou um pouquinho mais. Mas dá pra ver. Mas considera isso pela dificuldade do curso específico ou por causa que é engenharia mesmo? Cara, assim. Ou a pandemia também, né? Tem isso. Não, eu tô desconsiderando a pandemia, tá, cara? Que mesmo antes da pandemia, eu conheço bastante turma ali de antes da pandemia também. Eu conheço mais o pessoal de turmas anteriores e posteriores que o pessoal da minha própria turma, sabe? O pessoal da minha própria turma eu não tenho muito contato. Eu tenho muito contato com o pessoal de 2 turmas antes, e eu tenho um contato até que bom com o pessoal de umas 3, 4 turmas depois. Mas o pessoal da minha turma mesmo eu tenho pouco contato. Mas, cara, eu acho que foi só, tipo, teve algum espaço de tempo ali que eu não sei se era por questões do curso ou questões da turma. A galera não tava vingando tanto. Não sei exatamente se mudou alguma coisa, o que mudou, mas parece que eu sinto que começou a progredir mais. Tinha uma época ali que você chegava numa turma de disciplina. Cara, eu cheguei a fazer disciplina com eu e mais 2. Então, obrigatória? Tipo, obrigatória. Nossa, isso às vezes eu vejo nas optativas, mas nas obrigatórias, nossa. Eu cheguei a fazer disciplina com eu e mais 2. Deve desanimar isso aí. Só que não desanime quem gosta de engenharia. Só que não, mas assim, esse caso específico era, tipo, tinha 2 turmas. Né? Então, nesse caso específico, tinha no total uns 20 e tantos fazendo, a maioria foi pra turma 1, eu fui pra turma 2, que era outro horário, e ficou de boas. Mas, cara, não é incomum na eletrônica tu entrar e ter, tipo, meia dúzia de alunos na sala, sabe? Não é incomum nas disciplinas mais de 20 cursos. Só que agora as turmas estão vingando mais. Eu vejo, tipo, a turma que agora tá fazendo... O que aquele pessoal tá fazendo? Peraí. A turma que agora vai estar fazendo, acho que Eletrônica 3, cara, é uma turminha que tá... Da primeira fase até... Acho que a sexta, os caras seguiram juntos. Não a turma toda. Tipo, sobrou uns 8, mas aqueles 8 ali estão indo, sabe? Mas o que eu sinto, assim, é que, cara, o negócio da engenharia é que, tipo,
eu não sei se é verdade pra todos, mas acredito que seja pra vida isso. E tipo, faz muita diferença, tipo, tu ter organização e disciplina, que é um negócio que eu até hoje não tenho muito. Isso é o que me complica na vida. Tu, tipo... Porque, no fim das contas, a gente tem muito essa tendência, eu acho que é um negócio humano, eu estou falando por mim, de deixar, e tipo, tem 1 mês pra fazer, tenho 2 meses pra fazer, e tu vai deixando, e vai fazer, tipo, tudo 3 dias antes. No colégio, funciona. No colégio, cara, um problema muito grande, por exemplo, e eu não sei se o pessoal de, tipo, colégio vai ver isso, mas se o pessoal de colégio vê isso, pô, não é porque tu tá tirando 8 que tá de boas e não estuda. Cara, mesmo tu tirando 8 estuda, porque tu tem que aprender a estudar, sabe? Porque tu tem que criar esse hábito. Porque no colégio, eu sei lá, eu tirava 7, 8, 9 e ia e não estudava e eu só ia pro colégio, chegava em casa, jogava videogame e tava tudo certo. Aí você chega na faculdade e isso não funciona. E aí tu tem que aprender, tipo, depois de velho, a estudar e a fazer as coisas e a ter horário e as disciplinas e tudo. Então, o que pega ali, eu acho que nas engenharias e na eletrônica também em específico é o cara chegar do colégio sem ter muito esse hábito, tanto que o pessoal que, se bem que tem o pessoal que tinha hábito de estudar, o pessoal que fez cursinho e tudo, e mesmo assim o pessoal às vezes passa uns perrengues, sabe? Mas, cara, eu não sei agora. Eu não sei te responder por que a galera fica tão pra trás, assim, tipo. Tem o impacto inicial. O impacto inicial manda muita gente embora, mas talvez a cargo é que eu acho que eu sei, cara, eu acho que eu sei. Eu saquei aqui. Desvendando o mistério do curso. Desvendando o mistério. Exato. Cara, acontece o seguinte, tem disciplinas que tu tem que estudar uma quantidade de horas absurda em casa pra ir bem. E tu não tem noção a quantidade de horas antes de tu pegar elas. Então, tipo, pô, por exemplo, primeira fase, tu vai fazer, sei lá, calcular. Calcular 1 hora de aula, 1 hora em casa, tá show. Tá mais do que show, eu acho. Nossa, Então tu sério? vai estudar. Oi? Sério? Depende um pouco da base do colégio, né? Mas, Se tipo... o cara não tem base nenhuma, vai ser acho que complicado. Só que, tipo... eu vou fazer as listas só, eu não me lembro direito. Exato, o professor vai te passar uma lista com 200 exercícios, você vai lá, você chega em casa, faz os exercícios correspondentes à aula, você vai gastar 1 hora, 1h30 talvez, depois de cada aula e tá lindo. Sim. Ou você faz que nem eu, pega a lista de um colega que resolveu 1 semana antes, e aí tu tenta resolver, quando você não consegue, você olha o que o colega fez, aí você tipo fica lá, você fica meia hora entendendo o que ele fez, aí você, ele fez isso, aí beleza, aí você vai lá e continua a tua lista. Mas, no fim das contas, tu, tipo, consegue, com 2 horas em casa, 2 horas de aula, que é 1 pra 1, sabe? Tu, tipo, teve 2 créditos, tu chega em casa, 2 horinhas tu vai fazer ali de lista, beleza. Começa a chegar, tu ter umas aulas que começa a ficar numa proporção muito enorme isso, sabe? Começa a chegar a disciplina que tu tem, tipo, tu tem 3 créditos, tu tem 3 horas de aula na semana, aí tu vai estudar, tipo, não fazer lista, estudar mais umas 3 horas em casa, e aí tu vai fazer trabalho e vai mais umas 6 horas pra fazer esse trabalho. Sim. Então começa a ter umas disciplinas que fica desproporcional isso. E aí o cara que pega 7 disciplinas, 8 por semestre, faz isso, faz não sei o que, ele se estoura. Aí o cara começa, tipo, pegar 6 e passar em 4. Pegar 7 e passar em 4. E aí, às vezes, talvez até melhor pro cara pegar um pouco menos e tal, mas é complicado, sabe? Tu começa... Até porque quando tu vai se matricular... Hoje, pô, sei lá, hoje tem grupo de WhatsApp ali, o pessoal pergunta direto, pessoal, essa disciplina aqui, como é que é? Antes da pandemia a gente conversava no corredor, né, que era o grupo de WhatsApp da vida real. Mas, às vezes o cara não tem noção mesmo do tempo que vai tomar. E o cara que tá vindo do colégio, que teve a vida fácil no colégio, passou direto no vestibular, não necessariamente estudou muito pro vestibular, ele não tem essa noção de chegar em casa e estudar. Ele não... Então, é um ambiente muito diferente. E demora pra tu aprender. Isso tudo que ele tá falando aí não é a primeira vez que a gente ouve aqui, né? Já em outros vídeos também falaram sobre isso. Claro que não engenharia eletrônica, mas engenharia elétrica, que é bem semelhante, essa questão aí que tu tá falando. Então é bem comum isso mesmo. Sim, sim. Até uma outra questão que acho que a Charlize falou no episódio dela, é que a gente, sim, tem que aprender a estudar quando chega na universidade, né? Aprender a estudar de uma maneira um pouco diferente do colégio. Mas também cada professor, tu tem que aprender a estudar de acordo com cada professor, assim. Cada professor tem
um nível diferente de cobrança, um nível diferente de estudo, né, que tu tem que fazer. Então, Eu acho que para nível só universitário, complementando o que tu falou, né? eu acho que para nível universitário tem que ser meio autodidata também, porque vai ter disciplinas que você simplesmente não vai aprender com o professor. Sim. Todos os meus professores, assim, não, todos eles deram boas aulas e tudo bem, são bons professores. Só que às vezes a metodologia do cara não é uma metodologia que funciona para ti. Então, já teve disciplinas, por exemplo, de o professor ensinar a resolver os problemas de um caminho. E eu sou horrível com o algebrismo. Eu consigo fazer, eu tipo, tenho uma análise lógica legal, consigo fazer coisas legais. Mas se eu tiver que ficar operando linha e ficar passando coisa para lá e para cá, eventualmente eu me perco. Então eu tento aprender métodos que poupem algebrismos. E, cara, o professor ensinava por um caminho, o livro dele ensinava por aquele caminho, e eu tava me ferrando. Eu achei um outro livro aleatório na internet, e aquele livro me ensinou um caminho que poupava algebrismo e eu consegui fazer por aquilo ali. Outras coisas também que quando a gente é estudante, a gente não tem muito isso, a gente já chega. Isso é uma coisa muito, eu acho que pelo menos pelo que o pessoal diz que o Feynman escreveu o livro dele. Eu não li o livro do Feynman, mas dizem que o Feynman escreveu isso no livro. Que o Feynman é um físico famoso que deu aula no Brasil, sabe? Ele diz que os brasileiros, eles decoram muito as coisas, mas eles pensam um pouco nos problemas. E isso é uma coisa que eu percebi ali, em algumas disciplinas que eu tive dificuldade, que os professores muitas vezes vão te ensinar um método, só que às vezes tu consegue cortar um caminho enorme se tu para e pensa um pouquinho no problema antes de sair aplicando o método. Então a gente tem essa de, não, tá, isso aqui eu faço uma malha aqui, eu faço outra aqui, eu faço as equações delas, vai me dar um sistema 3x3, eu resolvo e tenho o resultado. Às vezes se tu para, olha aquilo ali, pensa um pouquinho, tu tipo arranca metade do sistema, tu reduz 3 equações e tá pronto. Às vezes, cara, às vezes é coisa que dá pra tu analisar. Cara, tem um professor no IFSC, ele é muito famoso, que é o professor de matemática lá, que é o Fabiano. E todo mundo fala, não, a aula do Fabiano é incrível, é um professor incrível, mas a prova dele é impossível. Cara, eu peguei a prova dele, e a prova dele de cálculo A, por exemplo, que na época eu tava na cantina, um colega tava, tipo, refazendo a prova que ele tinha ido mal, eu peguei pra olhar e ajudar. E, cara, era a prova com as integrais mais fáceis. Só que ele não te dava integral pra tu resolver. Ele te descrevia o problema, e aí tu tinha que montar a integral a partir do problema. Então era, as ondas do mar oscilam de tantos metros a tantos metros, com uma frequência tal, não sei o que. E ao longo de não sei quantos segundos, qual vai ser o volume de água que vai passado. No fim das contas é uma integral de seno. Sim. Que é uma integral muito fácil. Se alguém tá no ensino médio, tipo, é muito fácil mesmo, assim. Dá, sei lá, cosseno quadrado mais 1, não sei, tá? Eu tenho que olhar a tabela. Integral de seno é menos cosseno. Tá, eu sei que a derivada da menos cosseno, a integral eu não lembro. Mas, cara, é muito fácil. Sim. E tipo, só que o cara tem que parar e pensar um pouquinho no problema, sabe? Essas coisas se aplicam também. Entendi. Isso daí eu achei um pouco difícil em calcular, quando tinha que entender o problema para transformar na integral que tu precisa resolver, né? Eu lembro que foi uma coisinha que eu tive um pouco de dificuldade. Mas é bom, não sei se o Guilherme tem mais alguma dúvida, eu queria ver. Falando nessa coisa de entender o problema, eu lembro até hoje um exercício de calcular que eu não entendi até hoje. Tipo, era um problema de derivada, né? Tu tinha que pintar uma lata de lixo, então tu tinha que saber a área, essas coisas, com a tampa aberta. Eu não sabia que diabos era a tampa aberta, se a gente contava as duas partes da tampa, a parte de trás. Entendi. E tipo, uma coisa sem tampa e com tampa. A gente resolve exercício com tampa e sem tampa, mas o que é uma tampa aberta? E eu errei, e eu não sei até hoje. Eu acho que ele quis dizer sem tampa, cara. Eu acho que era uma Não, porque eu resolvi sem tampa, eu acho. Tá, Não, daí... sem tampa. Mas é tipo a tampa aberta, só que tu pensa a tampa aberta, é tipo... Será que ele quis dizer então... Não, pera. Sei lá, cara. Talvez ele queria... Eu não sei. Ele quer calcular a tinta de dentro, de fora, da isso parte que de dentro eu não da sei. tampa, da parte de fora da tampa. Eu sei que foi uma questão que eu errei naquela prova. Estou de graça até hoje. Não, mas eu acho que eu não tenho mais nenhuma pergunta em específico. Eu acho que o Kenner esclareceu bastante alguns pontos, contou a trajetória dele. Acho que deu uma assustada em algumas pessoas, mas não se assustem, porque agora ele já vai dar o seu recado final.
tentando... Não, antes do recado final, eu ia perguntar se ele tem algum plano pro futuro aí, qual que é os objetivos dele no curso, ou quando acabar o curso, ou até mesmo se já tá pensando no TCC, se tem alguma ideia. Cara, eu não sei, TCC talvez, a prática na eletrônica ali é o cara meio que, o TCC do cara ser o que ele fez no estágio, sabe? Se ele desenvolve alguma coisa no estágio, o TCC do cara é o projeto que ele fez no estágio. Aí quando o cara não desenvolve algum projeto no estágio, às vezes o cara pega um projeto pessoal, alguma coisa assim. Eu tenho uns projetos pessoais que eu posso usar como TCC também, se for o caso, depois. Vai fazer ele vai reconfigurar o celular dele pra relembrar a infância. Não, eu tenho um, amplificador de microfone que eu faço com um colega, assim, algumas coisinhas, tipo, mais eletrônicas mesmo e menos de sistemas, assim, também. Mas dá pra fazer também, por exemplo. Dá pra fazer muita coisa de software também. Mas, cara, eu não sei, assim, eu quero cumprir o meu período da bolsa, depois ver se eu consigo começar a entrar, sei lá, pegar um estágio na área e ser efetivado, ir pegando alguma coisa assim. Mas, cara, assim, eu tô estudando para transicionar pro lado da programação, que é o que eu tô vendo que tem uma empregabilidade melhor, é o que tem... O pessoal tá sendo mais bem remunerado e tal. E aí é um negócio que também o cara consegue fazer remoto muitas vezes, com muita facilidade, é legal. Sim. E então, por enquanto, eu acho que a minha ideia é estudar para transicionar para esse lado da programação enquanto eu vou fazendo as outras coisas, sabe? Continuar seguindo o fluxo, mas tentando puxar um pouquinho para cá, que é o que eu tô vendo alguns colegas fazendo bem, sabe? Faz sentido. Sim. Não, bacana, então. Ali sobre a tua bolsa, eu acredito que realmente vai abrir mais portas quando tu for procurar um estágio, né? Já é algo a mais no currículo que tu não tinha esse ano quando tu foi procurar. E aí um passo de cada vez vai melhorando cada vez mais, né? E então no final a gente sempre pede pro convidado falar assim, para quem estiver pensando em entrar nesse curso ou para quem acabou de entrar no curso, né? Quais são assim os conselhos, né, que tu quer dar para essas pessoas? Qual é o legado aí que tu deixa para eles? E também se quiser repetir alguma coisa que tu já falou ao longo do vídeo, também pode repetir, não tem problema. Porque tu deu algumas dicas já, né, ao longo do vídeo, né? Mas se quiser repetir, pode repetir também. Esse agora é o teu momento, assim. Antes, não que antes não fosse, mas agora é o teu momento. Dê o seu recado para quem está pensando em fazer engenharia eletrônica e acabou de entrar no curso. Cara, assim, é difícil, não é fácil como qualquer... Acho que, eu não sei, eu sei que qualquer engenharia não é tão fácil. Eu não sei se tem faculdades fáceis, não se sintam menosprezadas faculdades que talvez sejam fáceis, não sei se tem, enfim. Mas... Cara, assim, é difícil porque a transição de ensino médio para faculdade é meio do nada, assim, vira uma chave. O cara... E, assim, até algumas disciplinas de primeira fase, talvez o cara não tenha que dedicar uma carga horária tão grande, mas se o cara tá no ensino médio ainda, o que eu recomendo é o cara começar a estudar em casa, mesmo que seja coisa simples, tipo... eu tiro 7 na prova sem estudar. Tá, mas chega em casa, faz exercício e estuda só pra tu aprender a fazer, só pra tu criar esse hábito. E uma coisa que, tipo, alguns desses conselhos nem eu sigo, eu tô dando pra mim mesmo, sabe? Tô dando pra ver se eu escuto e eu sigo. De tu ter, cara, o que mais me atrapalhou até hoje na faculdade, eu estaria mais pra frente na faculdade se eu tivesse isso, é ter horários fixos pra fazer as coisas. Não é fazer quando dá tempo, é ter o horário de fazer aquilo. Então não, legal, eu tenho aula de manhã, aí eu chego em casa, almoço, blá blá blá. Das 2 às 4, tu tem que ter um horário pra fazer, eu tenho que fazer isso. Das 4 às 6 eu tenho que fazer aquilo. Isso é uma coisa que até hoje eu não tenho. Tem épocas que eu faço bem certinho isso, e tem épocas que fica totalmente largado. E é muito importante, cara, porque tu tendo isso, tu vai fazendo tudo aos pouquinhos e tu vai conseguindo, e tu não sente. Então, pô, minha namorada me ajudou muito com organização, assim, ela tipo, não, vamos fazer um quadrinho aqui com os teus horários, vamos anotar aqui as coisas que você tem. E, pô, por mais que tenha, sei lá, o Google Agenda, tu tem um quadrinho em cima do teu monitor ou do teu lado, que tu olha e tu sabe, e tu bate o olho ali, tu já vê o que tu tem que fazer, e que tá sempre te lembrando ali o que tu tem que fazer ajuda, sabe? Tu ter esses horários, tu ter tipo um quadrinho de horários com o que tu tem que fazer, tu tem um calendário, pra mim eu achei muito bom, ter um calendáriozinho físico com as datas de entregas das coisas, e até porque, cara, parece que você olha... Isso não tem como ensinar, isso é uma coisa que a pessoa tem que aprender sozinha, que 20 dias é muito pouco tempo, 20 dias passa muito rápido.
E Por que uma 20 coisa que dias? Como assim 20 dias? Tipo, cara, se tu tem um negócio pra entregar daqui a 20 dias, parece que é muito tempo, mas não é, cara. Você piscou, passou 2 semanas. Mas por que 20 dias? Você Ele não tá dando um entendi. exemplo. Por que não 15? É um número qualquer, cara. É um número qualquer. Exemplo, sabe? 3 semanas não é nada. O Isso. tempo passa muito rápido. Então. É muito rápido. Então, prazos que parecem ser longos, na verdade, são prazos bons, assim. Uhum. E... Putz, tinha mais alguma coisa, cara. Tinha os calendáriozinhos. O tempo Os passa muito horários. rápido. Não. E use filtro solar. É. Não, mas tinha mais algum conselho. Se eu lembrar, eu falo. Se eu lembrar, eu falo. Pô, tô me sentindo Aí- culpado agora. aí tu faz um Interrompi o insert. raciocínio. Interrompeu do o cara. Não, tudo raciocínio. bem, tudo bem, tudo bem. Poxa, Não, era o mas... conselho mais importante do vídeo. O cara ia passar Aquele aqui. conselho que se o cara segue, ele fica milionário em 15 dias, tá ligado? Como perder 30 quilos em 30 dias, tá ligado? Sim, pô. Como ganhar 1 milhão em uma semana. Mas se o Uhum. Kenner lembrar, ele vai botar no comentário do vídeo aqui embaixo. Ele vai comentar Ou a gente no bota vídeo. na pode ser. descrição. Aí tu deixa fixado. Não, aí fica. Sim. Não, comentário por escrito é muito, tipo. É muito lição de moral, não é legal, não. Ele Tá, manda um tipo, depoimento. dando- A gente grava um depoimento e põe no Instagram. Isso, pronto. Mas então, Kenner, agradecemos a sua presença aqui no 3Eng Podcast. Primeiro engenheiro eletrônico. Primeiro engenheiro eletrônico. engenheiro Infelizmente, eletrônico o fala? Kenner não tem Instagram. Então ele vai ser o É único verdade. convidado nosso aqui que não vai aparecer. Ele vai aparecer na bolinha, né, dos directs, mas ele não podemos dar contatos que falem com ele, assim. Então, qualquer coisa vocês falem com a Como ele gente, ainda a não arrumou o gente... celular, tá sem o Instagram. É verdade. É que tá no Android 2.3 ainda, né? ele programou tudo de uma forma que não anulou as redes sociais. Ô Kenner, é engenheiro eletrônico que se fala? Então, cara, mudou de nome recentemente. Eu acho que agora é. Mas eu mesmo não tenho certeza, porque quando eu entrei no curso, era engenheiro eletricista com ênfase em eletrônica. Mas agora eu acho que é engenheiro eletrônico mesmo. Ah, tá. Só Isso é pra, bom saber. só pra garantir que eu não tava falando errado. Dá um Google, cara, porque mudou recente, eu não olhei depois que mudou, sabe? Eu até achei estranho os professores falando, na formatura que eu assisti uma formatura, eu te declaro, sei lá, engenheiro eletrônico. Daí eu fiquei tipo, pô, como assim? Kenner Não era Marchetti, esse nome eu... Não, mas eu concedo o não- título eu de engenheiro eletricista com ênfase eletrônica, meu Deus. antes era Imagina assim. o meu nome, porque eles listaram meu nome inteiro. Meu nome tem cinco nomes. Nossa, ele é um de Alcântara, tá ligado? De Orleans e Bragança e Alcântara e... Mas, cara, eu não me considero engenheiro, não. Eu acho que... eu lembrei o conselho, cara. Boa! Eu lembrei Finalizando o conselho. aqui. Eu tava dando uma enrolada pra ver. É que, tipo, cara, muitas vezes a gente sofre de síndrome de impostor. Eu não sei se é muito comum se é comum em todas as engenharias, sabe? Porque, cara, teve um semestre que a namorada chegou assim, não, Kenner, vamos fazer seus horários, vamos organizar. Cara, a gente organizou e a gente fez as paradas e eu passei em tudo, assim. E eu fiquei tipo, não, mas essa disciplina é fácil, isso aqui é fácil. Não, é porque eu só peguei disciplinas fáceis. Ela, não, Kenner, é porque tu se organizou e tu fez as coisas devagar. Então, às vezes, a dificuldade é meio que a gente que cria, sabe? Às vezes a gente vai fazendo as coisas de uma forma que torna mais difícil. Quando tu organiza e vai fazendo as coisas aos pouquinhos e com os horários e tal, fica mais fácil. Algumas disciplinas aí eram mais fáceis mesmo, tá? Eu sei pela quantidade de tempo que eu gastei pra fazer trabalho em cada uma delas, Mas eram mais Organizando, tranquilas. se tu diminui o tempo gasto, não se esqueça disso. Pode ser E não também. acumula Pode ser também. né? Isso é. Sim. Sim. E, pô, passei com umas notas que eu falei, pô... Mas eu ficava tipo, não é porque eu merecia, porque a disciplina é fácil. Então, tipo, eu não sei, eu acho que isso é algo que acomete bastante o pessoal. Pelo menos o pessoal da eletrônica, eu acho que isso acomete bastante, não sei nas outras, sabe? Não, mas os outros também, tem gente que deixa os projetos tudo pra última hora e daí tem um calhamaço de coisa pra fazer. Bom, agora sim o pessoal vai poder ficar milionário em 20 dias. Exato. Agora que tem um conselho mas é um final. conselho que se o cara aplicar na vida, talvez, quem sabe, né? Não sei. Sim. Às vezes, nessa de organizar, o cara começa, tipo, sei lá, fabricar alguma coisa, tá ligado? Não, mas a organização é tudo. Tipo, se tu não pode ser tão metódico assim. Eu sou metódico, eu sei como é os problemas disso, mas se tu se organiza direito, de uma maneira eficiente,
Então isso renderá frutos pra ti. Bom. Entendi. Eu sou todo bagunçado e isso me destrói. Eu preciso de alguém que é organizado me ajudando, que senão eu deixo tudo pra fazer 2 dias antes. Então tá certo. Se alguém tiver alguma dúvida aí pro Kenner, deixe nos comentários também. Não esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal, porque a gente com certeza vai trazer mais engenheiros eletrônicos aí futuramente. Inscreva no nosso e também de Instagram, outros tem cursos, né? curiosidades. Isso, exatamente. E aí pode finalizar aí, Guilherme, que tu Então tá, geralmente gente, finaliza. eu agradeço a presença de todos, agradeço a presença do Kenner. Talvez chamaremos você em outra oportunidade, de novo, depois que se formar, para dar um parâmetro. Quando puder dizer o projeto do carro lá. Não, tô brincando. Mas então tá, eu agradeço também ao Rodrigo. E até os próximos vídeos, gente. Até. Valeu.